E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem tá falando é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila no Instagram e psicóloga no cinema no YouTube. O meu canal, Psicóloga no Cinema, tem orgulho e o prazer de estar falando de Psicose, o filme que é considerado por muitos uma obra-prima de Alfred Hitchcock, é o mestre do suspense, e que foi feito em 1960, mas que continua sendo queridinhos por muitos. E eu já começo com a minha famosa frase. Vamos lá. Por que a figura da mãe, a dona Norma, era tão poderosa a ponto de apagar a própria identidade do Norman, do filho? Hoje vamos mergulhar nas profundezas de Psicose sob a ótica da psicanálise para entender a anatomia dessa loucura. Você confiaria em um estranho gentil em um lugar isolado em uma noite de tempestade? Psicose, de Alfred Hitchcock, não é apenas um filme de terror, é uma viagem perturbadora pela mente humana, onde culpa, desejo e repressão se transformam em algo mortal. A trama começa acompanhando Marian Crane. Janet Leigh é uma secretária que vive em um relacionamento frustrado com seu namorado, o Sam, e, num ato impulsivo, uma decisão impulsiva, ela acaba roubando $40 mil de seu chefe e fugindo da cidade, em busca de quê? De uma vida melhor, porque ela está cansada das limitações financeiras. De praxe, todas nós, querida, fica na fila. Mas, durante a sua fuga, já tomada pela culpa e a paranoia, a Marian enfrenta uma tempestade e decide parar em um lugar isolado, o Bates Motel, administrado por um jovem aparentemente tímido e educado. Mal sabe ela que esse rapaz vive sob a influência dominante de sua mãe, com quem mantém uma relação estranha e perturbadora. Lembram da relação que a Érica, a professora de piano, tinha com a mãe dela? Pois bem, aqui é igual. O Norman, ele vivia uma relação completamente simbiótica e perturbadora com a mãe. Esse tipo de relacionamento, Freud chamava de mãe devoradora. Como assim? Já vou explicar. Miriam, o que é mãe devoradora? Essa ideia foi desenvolvida por Freud para descrever um tipo de mãe que, de acordo com ele, exerce uma influência negativa na vida psicológica do filho. Freud dizia que a mãe devoradora é aquela que é excessivamente protetora e super envolvida com seu filho,
ao ponto de sufocá-lo emocionalmente e impedir seu desenvolvimento saudável e independente. Ela é muitas vezes descrita como uma mãe possessiva, controladora, intrusiva, e sua presença constante na vida do filho pode impedi-lo de estabelecer relacionamentos saudáveis com outras pessoas. Freud argumentou que a mãe devoradora pode gerar sentimentos de culpa no filho por qualquer tentativa por parte dele de independência, fazendo com que ele se sinta mal por tentar se afastar dela. E isso, é claro, pode levar a um conflito interno entre o desejo de se tornar independente e a necessidade de agradar a mãe, e causando problemas emocionais e psicológicos, a ponto de a pessoa acabar dando um fim na vida da mãe, como que aconteceu com o Norman. O Norman, infelizmente, alguns anos atrás, alguns anos antes da Marian chegar, ele deu um fim na vida da mãe e do amante dela, e assumindo a identidade da mãe. Então, para a psicanálise, Norman não apenas mata, ele tenta resolver um conflito impossível. Quando ele deu um fim na vida da mãe e do amante, a culpa foi tão insuportável que ele se quebrou. A mente dele deu um deu um curto-circuito, e para manter a mãe viva, ele precisou dar a ela uma parte da sua própria mente. Então, ele tinha uma mente que estava fragmentada, né? Na verdade, quem controlava a mente dele era a mãe. O Norman vive o que chamamos de um Édipo não resolvido e patológico. Como a mãe do Norman era possessiva e castradora, ela está ali, na mente dele. Então, quando ele sentia atração por uma mulher, por qualquer mulher, ele se sentia culpado. Por quê? Porque a mãe, que estava dentro da mente dele, não gostava daquilo. No filme, vemos que ele não consegue desejar outra mulher sem que a mãe sinta ciúmes. Porque quando ele começava a gostar de uma mulher, parece que a parte da mãe que ele engoliu, que está dentro do cérebro dele, sentia ciúmes. Mas vamos lá, vamos voltar à história. Durante a sua fuga, né? Então, ela decidiu parar em um lugar isolado. Ela viu a placa do Bates Motel e parou lá, entrou, né? O rapaz, o Norman, agindo de uma forma totalmente diferente, a convidou
para tomar um café, fazer um lanche, e ela aceitou. E nessa conversa que ele tem com a Marian, ele revela traços da personalidade frágil e reprimida que ele tinha e começa a falar sobre a mãe dele, do qual ele descreve que é uma pessoa controladora e doente. Aí, quando a conversa termina, a Marian decide voltar para a cidade onde ela tinha fugido e assim corrigir seus erros. Mas, infelizmente, ela não teve tempo. Por quê? Quando ela foi tomar banho, é aquela famosa cena icônica, uma das mais famosas cenas da história do cinema. Tiram a vida dela de uma forma brutal e aparece o rosto da pessoa desfigurado. Pois bem, então, como dizer, ela é morta, né? Acabam com a vida dela no chuveiro. E com o passar do tempo, a irmã da Marian, a Lilia, e o namorado, eles começam a procurá-la. E um detetive particular entra em cena, mas infelizmente acaba tendo um destino igualmente trágico da Marian. E com isso, né, a Lila e o Sam vão até o Bates Motel. E ao explorar a casa, a Lila, a irmã da Marian, encontra algo chocante. O corpo mumificado da Norma. Da Norma, quem é Norman? É a mãe do Norman. A Norma era a mãe do Norman, a que era a dona do hotel. Eu preciso agora explicar algumas coisas. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero explicar o que é psicose. Psicose é um estado mental em que a pessoa perde contato com a realidade. Pode incluir delírios, alucinações, pensamentos desorganizados. Não é uma doença em si, mas um sintoma que pode ocorrer em diferentes transtornos. Principais sinais da psicose: delírios, crenças falsas que não mudam, mesmo com provas contrárias, alucinações, ouvir ou ver coisas que não existem, pensamentos desorganizados, então fala desconexas, ideias confusas, comportamento incomum ou agitado. Então, o Norman era um cara que era psicótico. Ele sofria de psicose. Um filho dedicado, um dono de hotel educado e um assassino implacável. Mas o que realmente aconteceu dentro da mente de Norman Bates?
O horror de Psicose é que, no final, a personalidade de Norman é completamente engolida, como quando vemos ele na cela e ouvimos a voz da mãe. O Norman que conhecemos não existe mais. Então, ele estava tendo crises psicóticas. Para ele, a mãe dominava. Então, ele não estava se vendo mais como o Norman, ele estava se vendo como a mãe. A mãe, aquela figura controladora, totalmente possessiva. Ele não era mais o filho, ele meio que acabou se tornando a mãe. A arquitetura do filme reflete a mente dele. O motel é a fachada social, o ego. A casa vitoriana, no topo, escura e cheia de segredos, é o inconsciente onde a mãe habita. E ele transita entre esses dois mundos o tempo todo. Norman Bates desenvolveu uma personalidade dissociativa. Então, ele acabou assumindo a identidade de sua mãe após ter dado um fim em sua vida anos antes, junto com o amante dela. Então, quando ele deu um fim na vida da mãe, ele deixou de se ver como o filho, ele deixou de se ver como o Norman, e sim como a Norma. Ele assumiu a identidade da mãe. Coisa de louco, eu sei. E incapaz de lidar com a culpa e o abandono, ele ressuscita a mãe em sua mente, alternando entre suas próprias ações e as dela. Então, não tem mais duas pessoas, é uma pessoa só, e ele fica alternando entre ser o Norman e ser a Norma. Na verdade, agora, depois que ele deu um fim na vida da mãe, ele não existia mais. Era praticamente a mãe que controlava, que dominava. Todos os assassinatos foram cometidos por Norman sob essa personalidade materna, especialmente quando ele sentia desejo por outras mulheres, algo que sua mãe não toleraria. Então, toda vez que ele sentia atração por alguma mulher, ele acabava dando um fim nessa mulher e usando uma peruca, usando as roupas da mãe. Então, Norman Bates não apenas deu um fim na sua mãe anos antes, ele a manteve dentro de si, literalmente. Ele desenvolveu uma personalidade dissociativa, onde a mãe, nessa hora, assumia o controle. Dissociação psíquica, uma divisão do eu para lidar com culpa e trauma. Superego tirânico. A mãe como voz moral punitiva. Repressão do desejo.
especialmente sexual, culpa externa, a autodestruição. O verdadeiro terror não está fora, está dentro, naquilo que reprimimos, naquilo que negamos, naquilo que não conseguimos integrar. Norman não é apenas um vilão, ele é o resultado extremo de uma mente fragmentada, incapaz de lidar com seus próprios conflitos. E vocês? O que vocês acham? Norman nasceu assim ou foi construído por sua história? E aí, eu pergunto para vocês: vocês já conheceram um Norman na vida? Vocês ouviram falar de alguém que houve essa desconstrução do eu e acabou se anulando, acabou dando razão para uma mãe ou qualquer outra pessoa controlar o seu corpo? Bem, eu, a psicóloga no cinema, vai ficando por aqui. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Quem quiser deixar nos comentários, será um prazer. Curta, comente, compartilha. Se vocês gostam das minhas análises profundas e psicológicas, se inscreva no canal. Um abraço, até a próxima. Fui!